Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar a continuidade à nossa aula, sobre o módulo de estrutura das organizações industriais, no qual a gente vai falar hoje sobre os tipos de estruturas organizacionais existentes, Alguns dos tipos. Então, só para relembrar ali algo que a gente já comentou, sobre o que é então uma estrutura organizacional. Então, como a gente já comentou nas aulas passadas, nas primeiras aulas ali, uma organização é uma instituição, seja ela então uma empresa, uma associação de bairro, ONGs, hospitais, tudo isso é uma organização, Essa estrutura organizacional, ela vai trabalhar ali, pessoal, com níveis hierárquicos, E vai determinar então a relação entre os líderes e os seus liderados, Ou seja, quem for ali o chefe, Juntamente ali com seus colaboradores, Então, devido à presença ali, à utilização dessa estrutura organizacional, é possível então ter uma visão mais ampla sobre tudo que faz parte ali dessa organização em si, Tudo que é distribuído ali nas áreas, como que funciona essa empresa, como que é realizada ali cada etapa de produção ali, por exemplo, A partir então, para quê? Para a gente atingir, para essa empresa atingir aqueles objetivos estratégicos já delimitados como objetivo ali da empresa, Então, pessoal, as organizações industriais, elas são estruturadas de acordo com as funções exercidas e hierárquicas, tá? Então, como a gente já viu em algumas outras aulas também, os níveis hierárquicos, Então, por exemplo, essa empresa ela vai estar ela tem ali um gerente geral, Depois podem ter ali níveis abaixo, desse cargo aqui principal, Vamos dizer assim, o presidente da empresa, depois os gerentes, Pode ter ali também divisões de diferentes gerentes conforme o tamanho da empresa, Se existem diferentes setores, vários setores que compõem essa empresa, então pode haver também essas subdivisões, Então, presidente, gerente, administradores, Ali então depois colaboradores, coordenadores, Então são vários ali os níveis hierárquicos que cada empresa vai definir conforme a sua necessidade, Não existe um modelo ideal aqui quanto à estruturação de quanto à estrutura aqui, quanto ao tipo de organização aqui que vai ser escolhida, pessoal? Aqui a estrutura dos serviços ela vai depender então da realidade daquela organização e da eficácia, Desde que se atinja então os objetivos e cumpra a missão daquela empresa. Então, cada empresa ela vai ter que definir a partir dos modelos existentes, vai ter que fazer então ali a sua escolha, qual melhor se adapta aqui à minha empresa, com qual modelo aqui vai se encaixar melhor a minha empresa e eu vou ter aqui, vou conseguir os meus objetivos de maneira com a maior qualidade, por exemplo, algo ali sempre pensando em atingir os objetivos dessa empresa e atingir os objetivos de forma eficiente, de forma com a maior qualidade possível, E que se cumpra então a missão dessa empresa. Então tudo isso vai influenciar então nessa escolha. Então, quando a gente fala aqui sobre estruturas organizacionais, nós podemos dividir aqui em dois tipos de estruturas. A estrutura física e a estrutura hierárquica. Então, o que seria essa estrutura física?
né? É ali a estrutura ali como um todo, né? A presença ali, o material, né? Então é formado pelo próprio prédio e os demais objetos que fazem parte então da execução das atividades e da linha de produção, né? Tudo ali que faz parte daquela empresa, né? Então, isso é a estrutura física, né, dessa organização. Enquanto que a estrutura hierárquica aqui está voltado às pessoas que estão envolvidas nessa estrutura, nessa organização. Então, nós temos ali os gestores, né, os gestores, o presidente, que vai ser ali o chefe, né, geral. Então, nós temos um presidente, depois gestores, né, diferentes aqui níveis hierárquicos dentro dessa estrutura, né. Então, cada gestor aqui, ele vai defender uma forma aqui da estrutura organizacional. Então, aqui vai depender também do tipo de organização aqui que nós temos, né. Então, pessoal, em relação, né, à estrutura organizacional, ela vai mostrar a relação entre os seus empregados e os seus líderes, né? Então, ele vai mostrar ali, né, as responsabilidades que cada um tem dentro daquela empresa, né? Então, a gente tem ali um nível hierárquico. Então, a relação entre essas pessoas, né, que fazem parte dessa indústria, dessa empresa, né, tem essa relação aqui, né? Então, quando a gente fala aqui de estrutura de uma organização, a gente tem aqui mais duas definições, que são as estruturas a nível vertical e a estrutura horizontal. O que seria isso, então, né, pessoal? A estrutura vertical, né, uma organização com estrutura vertical, nada mais é do que aquela em que o chefe, né, o presidente ali, o diretor executivo, vamos dizer assim, ele está ali naquele topo daquela pirâmide, ali no topo daquele comando, né? E os demais, eles estão, então, em divisões abaixo ali. Né? Então, coordenadores, gestores, né? Então, cada indústria ali, cada empresa, cada organização vai avaliar como é a melhor aqui, o nível hierárquico aqui para fazer as divisões dentro da sua organização, né? E aqui as decisões elas são tomadas então em níveis hierárquicos, né? Conforme a colaboração ali de cada um, né? Vai subindo ali, dependendo da tomada de decisão, vai subindo ali o nível hierárquico, né? A partir do momento que os coordenadores, por exemplo, né, trazem algumas questões ali para os seus gestores, né, eles se reúnem, vão tomar ali as decisões para então expor para o diretor geral, por exemplo, né, o diretor executivo, o presidente daquela empresa, para se tomar então essa decisão final, tá? Aqui é uma estrutura mais rígida, então a comunicação ela tende a ser um pouco mais lenta, tá? Então, aqui nessa organização vertical. Já na organização horizontal, as pessoas ali, os colaboradores, eles vão ser ali agrupados de acordo com seus conhecimentos similares, né? Então, vai ter aqui uma maior propagação do conhecimento entre as pessoas. Então, o que uma pessoa sabe ali já, né? Ela vai passar para o seu colega de trabalho, né? Então, aqui a comunicação com isso ela é melhorada quando comparada ao nível, à estrutura vertical, né, pessoal? Então, aqui, à medida que a empresa vai crescendo, a comunicação ela vai ficando enfraquecida entre os departamentos, né? Então há essa distinção aqui também, né? Que deve ter o cuidado também. Então, qual que é a importância das estruturas organizacionais?
nós vamos verificar aqui nessa aula que existem diversos tipos de estruturas organizacionais. A gente vai verificar alguns desses tipos, né, existentes. E essas estruturas, elas são extremamente importantes para que essa empresa consiga atender a todas as necessidades individuais e da empresa, né? Então, nós temos três principais tipos de estruturas organizacionais, que é a estrutura funcional, a divisional e a matricial. A gente vai ver essas três tipos de estruturas e também veremos outros tipos, tá? Na estrutura divisional, pessoal, a organização ela é mais adequada, né, para organização que tem unidades de negócios distintos, né? Então tem vários produtos, né, diferentes clientes, enquanto que a estrutura funcional ela já se baseia nos deveres de cada cargo. A gente vai ver melhor depois a explicação aqui individual de cada um. E na estrutura matricial, vai haver dois ou mais supervisores que vão ser responsáveis, então, por diferentes setores. Então, aqui, quando a empresa tem vários setores, né, aqui ela vai precisar, então, de um gestor para cada setor. Tá? Aqui, essa estrutura matricial é uma estrutura mais complexa quando comparada à divisional e à funcional, por exemplo, né? Só que dependendo do tamanho dessa empresa, dessa organização, se faz necessário utilizar esse tipo de estrutura. Tá? Então, embora exista, né, diferentes tipos de estruturas organizacionais, como veremos para frente, para atender então a necessidade de cada empresa, né, todos fornecem então uma hierarquia que vai se reportar então de forma centralizada a um grupo, tá, pessoal? Então aqui, né, nós temos um exemplo aqui ao lado de organograma vertical, né? E sendo que o mais alto membro, por exemplo, né, é chamado de presidente ou diretor executivo, ou ainda diretor de operações, tá? Então, a gente tem aqui essa divisão, né? Então, aqui o diretor executivo, né? E aqui vai tendo, então, as subdivisões. Gestores, coordenadores e assim sucessivamente, conforme a necessidade de cada empresa, tá? As estruturas organizacionais, pessoal, também é importante quando está relacionada à questão da criação de salários dentro dessa empresa, né? Então, estabelece ali um valor salarial que vai ser pago ali para cada cargo. Então, essa questão da estrutura organizacional, ela também vai influenciar nisso, tá? Então, de maneira geral, né, uma organização ela nada mais é do que um conjunto de diversos cargos funcionais e hierárquicos no qual deve-se seguir normas, né, ali dentro daquela empresa, deve-se seguir protocolos específicos que aquela empresa vai definir, né? Então, a característica mais importante aqui em relação a estrutura organizacional é a organização formal, que é o racionalismo, tá, pessoal? Então, aqui esse ponto de vista que assume que as pessoas elas vão agir efetivamente de acordo com seu sistema racional, tá?